no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo de número 22 até o versículo 42. Um texto bastante conhecido, mas que o Senhor colocou no meu coração, que Ele quer falar com a igreja através dessa palavra hoje. Então abra o seu coração, aumente a sua expectativa, não em mim, meu irmão, no Senhor, porque eu não posso fazer nada, amém? Todos nós estamos aqui com um só propósito esse de adorar a Deus, amém? E chegou o momento que Deus quer nos alimentar, então Ele vai nos alimentar com a palavra dEle, em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 22, diz a palavra de Deus assim: E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte, rogo-te que venhas até a minha casa, e lhe imponha as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e que havia padecido muito com vários médicos, e gastando tudo quanto tinha, e não havia melhorado. Antes, cada vez mais, se achava pior. Quando ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste, porque ela dizia: Se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, imediatamente sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Tu vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada deste mal. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já está morta, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus tão logo ouviu essas palavras, e disse ao governante da sinagoga: Não temas, crê tão somente. E não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, ele viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse-lhe: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos, e todos estavam assombrados com grande espanto. Amém? Pode se assentar, meu irmão? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Eu estou aqui porque eu preciso ouvir a sua palavra. E se o Senhor está aqui de verdade, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o texto que nós lemos nessa noite, eu sei que foi um texto bem longo, mas eu amo esse texto que nós lemos nessa noite, porque esse texto em si ele já é uma mensagem poderosa. Nós poderíamos aqui meditar nessa palavra que o Senhor já falou conosco através desse texto. De toda a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é uma das passagens mais impactantes que o Senhor fala comigo.
Todas as vezes que eu medito na palavra de Deus, constantemente eu medito nesse texto. Porque esse texto que nós lemos, ele vai contar acerca de 2 milagres que Jesus ele operou na vida de 2 pessoas. Esse texto que nós lemos nessa noite, ele vai contar acerca de uma ressurreição e acerca de uma cura que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele operou enquanto esteve aqui na terra, em seu ministério terreno. A Bíblia diz que Jesus ele estava em uma cidade chamada Gadara. Todos nós sabemos que quando Jesus ele está nessa região conhecida como Decápolis porque era uma região de 10 cidades. Nós sabemos que Jesus, igreja, ele entra em um barco com seus discípulos e ele vai até essa região para efetuar uma libertação na vida de um homem, que a Bíblia vai dizer que ele estava possesso por uma legião de demônios. A Bíblia diz que esse homem conhecido como endemoniado de Gadara, a Bíblia diz que existia sobre a vida dele uma legião de demônios, cerca de mais ou menos 12 mil demônios atuando na vida desse homem. E o nosso Jesus, como foi o maior missionário que já existiu na face desta terra, ele vai em direção a esta cidade para libertar esse homem. Porque o estado desse homem, meu irmão, era um estado que eu particularmente não queria ver pessoa alguma. A história vai dizer que esse homem, a Bíblia não diz, mas estudando a palavra de Deus, preste atenção. Eu descobri que esse homem, ele revirava os túmulos dos defuntos. A história vai dizer que esse homem comia vísceras de pessoas que já estavam mortas. Mas a nossa Bíblia vai dizer que nem as algemas, as correntes seguravam esse homem. É como se amarrasse aquele homem e os demônios que estavam operando na vida dele fizesse com que ele quebrasse todas as algemas. E eu lendo esse texto, o Senhor já me deu uma revelação poderosa. O que tem de pessoas sofrendo dentro da igreja, o que tem de pessoas padecendo lá fora, meu irmão, que o diabo tem escravizado, ainda tem pessoas que estão ganhando acerca do nosso sofrimento. Tem pessoas que te vê sofrendo, mas através do teu sofrimento, ela está ganhando algo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse homem, as algemas não seguravam esse homem. Acredito eu que se naquela época existisse alguém que vendia corrente, ele estava ficando rico. Porque toda corrente que colocava para amarrar esse homem, o demônio que estava operando na vida dele, despedaçava. Eu acho lindo que a Bíblia não dá nem nome para esse homem. Esse homem ele era conhecido como endemoniado de Gadara. Tem pessoas que você conhece, eu tenho certeza, que nós nem sabemos o nome. Tem pessoas dentro da igreja que você fala bem assim, quem que é essa aí? Essa é a mãe daquele que usa droga. Quem que é esse aí que está sentado aí no fundo? Esse é o esposo daquela que mente. Só que a Bíblia diz que Jesus de Nazaré está indo para essa cidade. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega em Gadara, somente dele colocar os pés dentro da cidade, a Bíblia diz que o demônio que está operando na vida daquele homem, ele vai bradar em alta voz, que tenho eu contigo, ó Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Nós sabemos da história, Jesus ele efetua uma obra de libertação. E o texto que nós lemos vai dizer que logo após esse milagre, Jesus ele entra em um barco, atravessa o mar da Galileia e vai em direção a Cafarnaum. A Bíblia diz que quando Jesus ele entra em Cafarnaum, pastor Pedro, a Bíblia vai dizer que um dirigente da sinagoga por nome Jairo, a Bíblia diz que esse dirigente ele vai até o encontro de Jesus. Por que ele vai até o encontro de Jesus? Porque a única filha dele estava enferma. A Bíblia diz que Jairo ele tinha uma filha, a única filha dele, que estava enferma à beira da morte. E Jairo ele toma uma decisão. A decisão de Jairo não é contar o problema para o vizinho. Perceba que Jairo era alguém que tinha status. Quando a Bíblia diz chefe da sinagoga, Jairo era alguém que era responsável por organizar o culto em uma sinagoga em Israel. Jairo era um homem, meu irmão, que tinha status. Jairo era um homem que ele era responsável por uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Sinagoga era a espécie de uma igreja, a extensão de um templo, onde os homens judeus se reuniam para meditar na Torá,
para orarem. Eles escolhiam pessoas para lerem a palavra de Deus. Eu acho lindo que quando a filha de Jairo está doente, quando Jairo ele toma a decisão de ir até Jesus, é porque Jairo ele já sabia da fama de Jesus. Quando Jairo ele toma a decisão de ir até Jesus, meu irmão, é porque ele vai usar da sua experiência como chefe da sinagoga. Todos nós lemos na Bíblia Sagrada que Jesus ele era frequentador de sinagoga. Resumindo, Jesus gostava de ir na igreja. E tem crente que não gosta de estar na igreja, pastor. E Jesus não precisava e estava na igreja. E detalhe, Jesus era o quê? Carpinteiro. Acredito eu que Jesus trabalhava cansado. Quando era de tardezinha, ele ia para a sinagoga curar, libertar, restaurar. Porque quem tem chamado, meu irmão, não pode parar no meio do caminho. Lugar de crente é na igreja, lugar de crente é na casa de Deus. Lugar de quem tem chamado é de um joelho dobrado. Lugar de quem Deus chamou é na casa de Deus, orando, buscando, clamando ao Deus que te chamou. E se Jesus ir para a igreja, eu não vou ficar dentro de casa mais, eu vou vir para o culto. Porque quando veio a pandemia, o que tinha, eu lembro, eu era do outro ministério. Aí tinha um tanto de gente que falava bem assim, a igreja está fechada, que saudade quando a igreja abriu. Não foi mais para a igreja. Então, primeira lição que eu aprendo é com Jesus. Jesus não precisava, mas Jesus era frequentador de sinagoga. Então, a partir de hoje, meu irmão, nós vamos aproveitar a oportunidade de estar na casa de Deus, claro. Tem dia que você vai trabalhar, não tem como você vir. Tem dia que você vai estar no hospital, mas enquanto nós tivermos saúde, nós vamos estar na casa de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Aqui é só o ensaio do culto que está preparado lá na glória. Daqui a pouco a última trombeta vai tocar, a igreja do Deusinho vai subir, e tudo que nós fazemos aqui vai ser feito lá em cima, meu irmão. Aleluia! Eu acho lindo que a Bíblia diz que Jesus também era expulso de sinagoga. Talvez foi em algumas dessas sinagogas que Jesus foi expulso. Talvez foi em alguma da sinagoga que Jairo era chefe, que Jesus de Nazaré foi expulso. Mas sabe o que me faz acreditar? Preste atenção. Que quando a filha de Jairo adoece, Jairo poderia orar, Jairo poderia pedir ajuda a alguém, não, mas Jairo toma uma decisão, eu vou até Jesus. Por quê? Porque Jesus estava curando, libertando. A obra que Jesus estava efetuando, meu irmão, era obra de sinais e maravilhas. Aonde Jesus passava tinha milagre. Não era igual nos dias de hoje, meu irmão, que dificilmente você vê alguém ser curado. Mas graças a Deus que nessa igreja é um lugar de milagre. Mas tem lugar aí fora, meu irmão, que você entra ano, sai ano, ninguém nem aceita Jesus. E aonde Jesus passava acontecia milagre. A Bíblia diz que se fosse relatar todos os milagres que Cristo efetuou, não caberia neste livro aqui não, meu irmão. Porque Jesus só passava, as pessoas só tocavam nele e eram curadas. E foi numa dessas sinagogas que Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que é dada a oportunidade para Jesus. Porque a sinagoga era assim, os homens estavam sentados, era escolhido algum homem, ele tomava a frente do púlpito, pegava a Torá, e ele lia um texto sagrado para os homens que estavam sentados. E a Bíblia diz que em uma dessas ocasiões, Jesus ele recebe a oportunidade. A Bíblia diz que Jesus ele abre o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no versículo 1. A Bíblia diz que quando Jesus lê, o texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor já me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a pregoar o ano aceitável da graça de Deus. Talvez foi uma dessas sinagogas, talvez foi o próprio Jairo que deu a oportunidade para Jesus. Aí a filha dele agora está enferma, ele vai tomar uma decisão. Peraí, tem alguém que já foi ungido, tem alguém que o Espírito está sobre ele, ele restaura quem está contrito, proclama liberdade aos cativos. É até ele que eu vou rogar, clamar pela vida da minha filha. Aleluia. E nós vivemos um período, meu irmão, não é errado, não é errado, eu não estou te criticando se você faz isso, mas é a geração do ora para mim. Já viu, pastor? Já viu, pastor Toniel?
Mas tem crente que todo dia quer que você ora para ele, meu irmão. E tem vezes que o próprio Deus não quer que a gente ore, mas a gente ora por educação. Porque um dia eu tive a experiência, Deus falou comigo, não ora, porque eu quero que ela ora, porque eu quero ouvir a voz dela. E nós temos que ter essa visão espiritual, meu irmão. Nós temos que ter essa mentalidade. Que o Senhor, Ele quer ouvir a nossa voz. Jairo poderia recorrer a alguém. Jairo poderia recorrer, pedir ajuda a alguém, não. Mas Jairo, ele toma a decisão. Eu vou até Jesus. E a Bíblia diz que quando Jairo chega até Jesus, eu acho lindo. Eu acho lindo porque Jairo, ele já chega adorando. Ele está enfrentando um problema em casa. A única filha está doente à beira da morte. Nós vemos aqui. Não era uma gripinha. Não era alguma coisa que você dá um Doril, um Doflex, passa, não. Era uma enfermidade que iria tirar a vida da única filha que aquele homem tinha. Nós estamos falando ali, era da descendência. Se ela morresse, ele não teria descendência. A filha, a única filha está enferma, ele vai até Jesus. Acredito eu que Jairo vai bem vestido. Acredito eu que quando Jairo chega até Jesus, ele está com sua roupa de rabino. Ele está com sua roupa de chefe. Mas quando ele chega diante daquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, o dia mau faz com que Jairo se lance ao pó da terra, aos pés de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus sabe o ponto de deixar o teu coração quebrantado. Deus sabe, meu irmão, a maneira de quebrantar um coração do homem. Quando o dia mau chega, o nosso coração se abre. A gente deixa status, a gente deixa título. Eu sou pastor fulano de tal, sou missionária. Quando o dia mal bate na porta, aí a gente se humilha, se quebranta aos pés daquele que tem poder para mudar circunstâncias impossíveis. Aleluia! Urabacalabacandaraia sorimicalabaia sépia. Fala com o irmão que está do teu lado assim: quem adora paga o seu milagre com antecedência. O normal seria adorar depois que a filha fosse curar, mas Jairo é crente. Jairo está dizendo: eu vou adorar, não é porque ele é, pelo que ele faz, é pelo que ele é. Eu já aprendo com Jairo outra lição aqui nessa noite. Se fosse eu, preste atenção. Se a minha filha está doente, eu chegava em Jairo o seguinte, missionário, menino de Jesus: Jesus, eu conheço a tua fama, eu sei que o Senhor é poderoso. Uma só palavra, não precisa nem na minha casa, é só uma palavra liberada, a minha filha vai ser curada. Mas Jairo, ele vê além. Jairo está dizendo: vai até a minha casa. Porque enquanto tem muitos querendo levar só a bênção, Jairo está dizendo: eu vou levar o dom da bênção. Eu vou levar o dom da bênção para minha casa. Eu vou levar o dom do milagre. Eu vou levar o dono do milagre para dentro da minha casa. Sabe por quê, meu irmão? Se Jesus libera a palavra, a filha de Jairo era curada. Mas se Jairo leva Jesus, casamento é restaurado, portas de emprego são abertas, o endividado vai pagar as contas, o drogado que está dentro da casa vai ser libertado, a algema vai ser quebrada, os grilhões vão ser despedaçados, as portas vão se abrir, porque o dono da bênção está caminhando para a casa de Jairo. Aleluia! Jairo era alguém que tinha nome, meu irmão. Jairo era alguém que tinha status. Mas quando Jesus está indo para a casa de Jairo, meu irmão, a gente tem que entrar dentro do texto. Eu imagino Jairo na frente e Jesus vindo atrás. Eu imagino Jairo levando Jesus para a casa dele. Na casa de Jairo está uma confusão, a menina morre, não morre, mas o milagre está chegando. Talvez você entrou aqui nessa noite, não está vendo nada, mas o milagre está indo para a tua casa agora. Talvez você entrou aqui agora preocupado: pastor, como eu vou pagar aquela conta? Pastor, a porta fechou. Você não entendeu. Você está na casa de Deus e o Nazareno está caminhando em direção à tua casa agora. Agora, se você crê, levanta a mão, meu irmão. Glorifica ao Deus que é vivo nesse lugar.
Rabaia sépia labacalabaia súria. Mas no meio do caminho acontece algo inesperado. A Bíblia diz que no meio do caminho, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue. Jesus, essa mulher vai nos ensinar muita coisa aqui nessa noite. Bem rapidinho, minha hora passa muito rápido. No meio do caminho, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue, havia 12 anos. A idade da filha de Jairo era quantos anos? 12 anos. Mas a mulher padecia há 12 anos. Aprenda a primeira lição, meu irmão. A gente tem essa mania. A minha esposa sempre, Deus usa ela para falar comigo, de reclamar demais. Eu estou sofrendo, tá isso, tá aquilo. Mas se a gente olhar para trás, para frente, para o lado, vai ter sempre alguém sofrendo mais que a gente. E isso não é eu que estou dizendo na Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. A Bíblia diz: resisti-lhes, permanecendo pois firme na fé, tendo em consciência que os demais irmãos em todo o mundo têm enfrentado os mesmos problemas que os nossos. Jairo com um problema em casa, levando um milagre, mas no meio do caminho, uma mulher que estava padecendo de um fluxo de sangue, uma hemorragia, havia 12 anos. A Bíblia diz que a mulher gastou tudo que tinha com o médico. A Bíblia diz que a mulher gastou tudo procurando a medicina, mas a medicina não podia fazer nada por essa mulher. Se nós formos estudar a palavra de Deus, Números capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz que Deus ele deu uma ordem para os levitas e para os sacerdotes, que todo leproso, toda pessoa que estava cometida de uma hemorragia, um fluxo de sangue, toda pessoa impura por ter tocado em um defunto, teria que ser afastado do arraial que o povo de Deus vivia. E essa mulher estava há 12 anos longe de casa. A mulher estava há 12 anos, não era igual o Jairo que estava na igreja, não, a mulher nem para a igreja podia ir. A mulher havia 12 anos que não entrava dentro de casa, 12 anos que não cuidava dos seus filhos, porque ela estava há 12 anos padecendo de uma hemorragia. Mas a Bíblia diz que a mulher, assim como o Jairo, ela toma uma decisão. E hoje é noite de nós tomarmos decisão na casa de Deus. Nós não vamos ficar incomum ao que Deus está fazendo nesse lugar. Jesus já está aqui, está só esperando você e eu tocarmos na orla dos vestidos dele, para recebermos virtude do Senhor. A mulher poderia ficar reclamando: eu sou hemorrágica, já estou aqui tem 12 anos, minha vida acabou. Mas a mulher entendeu uma coisa: ela está hemorrágica, não é. Esse problema que você tem enfrentado, meu irmão, é passageiro, tudo na vida passa. Você jamais pode entrar dentro da igreja dizendo: a minha vida acabou, a porta fechou, meu casamento acabou. Não, meu irmão, a vida sua não é assim. Ela vai mudar. O dia que você tocar em Jesus, tudo isso vai passar, tudo passa. Até a Bíblia vai dizer: o choro vai passar. A Bíblia diz: a alegria dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso sentir o cheiro das rosas que vão brotar no teu jardim no amanhecer. É noite de milagre, é noite de milagre. Aleluia. A mulher toma a decisão: já que eu gastei tudo que eu tinha com quem não resolveu nada, eu vou tocar naquele que está curando, está libertando. A Bíblia diz que a mulher, ela enfrenta a multidão, vai até Jesus, meu irmão. Olha que coisa linda, preste atenção. A mulher impura, não era? Ela não podia tocar em ninguém, ela estava afastada. Se ela fosse pega, misturada com as pessoas e tocasse, até apedrejada ela seria. Enquanto a gente fica, meu Deus, Jesus, enquanto a gente fica triste que ninguém olha pra gente, cumprimenta a gente, Deus está falando até comigo aqui agora. Enquanto a gente fica assim: sabe, pastor, ninguém gosta de mim, sabe, a gente se isola das pessoas. A mulher do fluxo de sangue está me ensinando: eu posso até não tocar em ninguém, mas está vindo um que é maior que a lei, está vindo aí um que carrega a graça. Eu vou tocar nele, eu vou tocar é nele, eu vou tocar é no dono da graça. A Bíblia diz que ela vai rastejando, toca nas vestes de Jesus e é curada instantaneamente.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Perceba que em 12 anos, ela gastou tudo que tinha, procurando toda a medicina. Voltou doente e quebrada. Mas no dia que ela resolveu tocar em Jesus, ela foi curada. Jesus não pediu dinheiro, Jesus não pediu nada, ela só tocou e foi restaurada a tua saúde. Está esperando o que, igreja? Para tocar nele nessa noite? Está esperando o que? Para tocar nele nessa noite? Deus acaba de me dizer agora, se a igreja tocar nele aqui nessa noite, portas vão se abrir. Ah, meu Deus do céu, vai ser aberto nessa noite as comportas do céu. Vai descer renovo, vai descer batismo, vai descer cura, vai descer dons ministeriais, vai descer. Sabe o que eu imagino? E Jairo está do lado. Meu Deus, o que essa mulher está fazendo aí? Minha filha está morrendo. Porque a gente tem sempre em mente, o meu problema é maior que o de todo mundo. Então, você dentro da igreja, você vê Deus fazendo algo na vida de algum irmão, a gente fala bem assim, por que não é na minha? Mas porque o tempo é na vida dele. A prioridade não era ainda a casa de Jairo, a prioridade era a mulher do fluxo de sangue. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, meu irmão, na minha vida, vai acontecer, mas no tempo de Deus. Sabe, o Espírito Santo falava comigo na minha casa, eu até comentei com minha esposa. A gente tem essa ânsia, eu quero fazer, eu tinha essa mania, eu quero pregar, porque ninguém me chama a pregar, eu ficava louco, meu irmão. Mas tudo tem um tempo de Deus, pastor Toniel. Se a gente aprender com Moisés, meu irmão, com 40 anos ele mata um egípcio. Vai para o deserto de Midian, 40 anos cuidando de ovelha que nem dele era, com 80 anos de idade, um senhor, ele volta para o Egito para libertar o povo. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Mas quando chegar o tempo de Deus, meu irmão, não tem ninguém que vai te parar, te paralisar, porque quando o tempo de Deus chegar, você vai avançar. Mas era o tempo da mulher. E eu acho lindo que Jairo, ele entende. Você não vê nenhum momento Jairo queixando, não, Jairo está do lado. Ele sabe que o Senhor não tarda. Ele sabe que pode estar demorando, mas a hora que ele chegar, pode ter morrido, ele ressuscita. E sempre vai ter alguém, tem que entender isso. Sempre vai ter alguém que o diabo vai levantar para tentar te parar. Sempre vai ter alguém, e nem é alguém longe, é alguém próximo. É alguém dentro da tua casa, dentro da tua igreja, no teu trabalho, para tentar te desanimar. Vai fazer o que? Abandona Jesus. Sua vida não muda. As portas abrem para todo mundo, só na tua vida que está fechado. Você está na igreja, todo mundo alcança, só você que não. Larga Jesus. Assim aconteceu com Jairo. Quando Jesus ele cura a mulher, ele vai para a casa de Jairo. Quando ele está indo, a Bíblia diz que chega alguns da casa de Jairo e vão dizer: olha, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Não incomode mais ele, acabou, não tem mais jeito. A tua filha estava enferma, agora ela morreu. Eu acho lindo que a Bíblia não vai dizer Jesus olhando para os homens, porque Jesus não dá moral para notícia ruim, meu irmão. Jesus não está preocupado com notícia ruim. Quando esses homens estão dizendo para Jairo não incomodar mais ele, a Bíblia diz que Jesus vai olhar para Jairo, porque a preocupação de Jesus é que Jairo perca a fé. Porque Jesus não está preocupado em fazer nada nessa noite. A primeira preocupação dele é que você não perca a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo vai viver pela fé. A primeira preocupação dele é: não perca a tua fé. Porque se tem fé, tem milagre. Se tem fé, tem cura. Se tem fé, tem libertação. Se é uma igreja que tem fé, não tem muralha que fica de pé. Se a igreja tem fé, não tem demônio que prevaleça contra a igreja que usa a fé, que exerce a fé. E a mensagem de Jesus para Jairo é: não tenha medo, crê tão somente. É Jesus dizendo: Jairo, não escuta as notícias que vêm de fora, continua tendo fé,
que a minha direção é a tua casa agora, Jairo. Use a tua fé, que eu vou para a tua casa, Jairo. E detalhe, Jesus vai dizer: não tenha medo, porque medo e fé não pode caminhar junto. Ou você tem fé, ou você tem medo, meu irmão. Ou você tem fé, ou você tem medo. Essa igreja tem fé ou tem medo? Alabacalabaiacébia. Se você tem medo, meu irmão, levanta a mão. Se você tem medo, levanta a mão. Deus vai derramar mais fé na tua vida nessa noite. Porque se tem alguma coisa que pode aumentar, é a fé. A Bíblia diz, os discípulos de Jesus: aumente a nossa fé. Se a tua fé é pequena, ela vai ser aumentada agora. Agora. Crê tão somente, Jairo. Fique sobre a planta dos vossos pés. Poderia prolongar, meu irmão, mas não. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar nessa noite. E se você entrou aqui nessa noite, você tem uma causa impossível. Se você entrou aqui nessa noite, você tem uma causa impossível. Você vai exercer a sua fé nesse lugar. Você vai exercer a sua fé nesse lugar. Primeira coisa, nós vamos entender que nem todo mal na nossa vida vem para nos parar. Tem coisas que vêm acontecer na nossa vida porque é para fazer com que Jesus vá até a nossa casa. E você está no endereço certo. Jesus nessa noite ele vai visitar a tua casa agora. E detalhe, o texto que nós lemos, Jesus ele foi seguindo Jairo. Mas nós estamos agora em um período diferente. O nosso Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem está aqui agora é o Espírito Santo trabalhando, operando. O nosso Deus é o Deus de longe, é Deus de perto. Você está aqui agora, Ele não vai esperar você sair para ele ir para a tua casa, não. Você está aqui agora, Ele já está caminhando em direção à tua casa nessa noite.